continuar a mensagem que comecei na terça-feira da semana passada, com o tema: o céu é meu lugar, é para lá que eu vou. Diga: o céu é meu lugar, é para lá que eu vou. Um dia, todos nós estaremos na presença do nosso Deus. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 8. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 8, você pode acompanhar ali. Diz assim a palavra do Senhor: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos, fale com Deus, peça para Deus falar com você na meditação desse texto. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus justo que nos ama, que está conosco e tem preparado um lugar para aqueles que Te amam, pois um dia estaremos na Tua presença, Senhor, e Te agradecemos desde já por isso, porque temos esta confiança de que no Senhor nós não vamos perecer, no Senhor, Deus, nós não nos perderemos, mas pelo contrário, estamos garantidos diante de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Coloca isso no coração do homem e da mulher, nessa noite, que vai ouvir a Tua voz, e saia daqui confiante de que o Senhor se faz presente neste mundo enquanto aqui estivermos, e muito mais ainda quando estivermos diante do Senhor na eternidade. Assim oramos e assim cremos, porque estamos Te pedindo e orando no poder e na autoridade do nome de Jesus, e todos digam amém. Pode sentar, irmãos. Eu falei sobre o céu, sobre o fato de o céu ser um lugar preparado para nós, uma garantia de que nós temos algo da parte de Deus, que nos motiva a continuar servindo e adorando Ele aqui na terra, mesmo a despeito de enfrentarmos tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas, de olharmos para um mundo envolto a um caos, lutas, desordens. Ainda assim, nós somos um povo escolhidos por Deus para reinar aqui nessa vida e também muito mais na eternidade, e isso nos motiva, isso nos impulsiona a continuar servindo a Deus. Então, pensar no céu tem algumas implicações, eu falei na semana passada, deixa eu só recapitular bem rapidinho. Pensar no céu é decisivo para nós colocarmos a nossa vida financeira diante de Deus, não permitir que o dinheiro nos domine. Falei na semana passada, o dinheiro ele acaba sendo um espírito, onde muitos adoram esse espírito, e Jesus alertou a igreja dizendo que ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar um e odiar o outro, e o inverso também é verdade. E muitos estão adorando a mamon, ao dinheiro. Então, quando eu penso no céu e eu penso nas promessas de Deus, o dinheiro não vale mais do que o céu, pelo contrário. O dinheiro não significa nada em vista àquilo que Deus tem para mim. Amém? Pensar no céu nos leva aos verdadeiros valores. Quando eu paro e penso no céu e eu penso em Cristo Jesus, as coisas desse mundo se tornam sem valor. Paulo diz, por causa da experiência que ele teve, ele diz assim, tudo isso aqui, Paulo chega a comparar a tudo que existe nesse mundo a esterco. Paulo usa essa expressão, a esterco, tudo isso aqui é como esterco, ou seja, não tem valor nenhum.
Os verdadeiros valores que consistem em mim, quando eu paro e penso que existe um lugar de eternidade, são valores concernentes à palavra de Deus. Então, quando eu paro e penso no céu, eu paro e penso quais são os meus valores verdadeiros. Pensar no céu nos leva, em terceiro lugar, falei na semana passada, a uma busca clara e sincera pela santidade. Eu começo a buscar a minha santidade, eu começo a buscar ter vida íntima com Deus, de intimidade com Deus. Quando eu paro e penso, existe um lugar reservado para mim na eternidade, então o que eu posso fazer como mínimo aqui é buscar uma santidade, é viver consoante a palavra de Deus. Quarto, pensar no céu nos ajuda a vencer os sofrimentos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparado com o peso eterno da glória preparado por Deus para nós, os seus filhos. Então, quando eu começo a olhar para as minhas lutas e as minhas dificuldades, em detrimento ao que Deus tem para mim no céu, eu digo: isso não é nada. Isso não é nada, eu posso passar por isso aqui, porque isso aqui é infinitamente menor do que o que Deus tem para mim. E por último, falei na semana passada que pensar no céu me livra do medo da morte. Quantas pessoas que têm medo da morte? Eu fiz a pergunta aqui, quase todo mundo levantou as mãos. É verdade, a morte é algo que ninguém sabe como é que ela vai vir. Até brinquei, será que ela vem com capuz? Será que ela vem com a foice na mão? Ninguém sabe, é uma experiência solitária, é uma experiência única e particular, e cada um de nós um dia vamos passar por isso. O Salmo 23, o salmista disse que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, nós vamos passar um dia pelo vale da sombra da morte, mas quando eu penso no lugar que há preparado para mim, e eu penso que Deus está comigo, porque Ele mesmo disse da sua palavra, que estaria conosco até os últimos dias, quando eu paro e penso, eu não tenho medo da morte. Aliás, a Bíblia diz que a morte já foi vencida, um dia ela vai ser lançada no fogo lá do inferno, e ela não mais voltará. Por isso me dá garantia e segurança. Há um lugar para mim, há um lugar para você, há um lugar para a igreja, e eu confio e descanso nisso. Aleluia, aleluia. Quando eu paro e penso no céu, eu tenho essa garantia, eu descanso porque eu tenho essa garantia em Deus. Nem a morte pode me separar. Amém? Mas eu quero continuar falando sobre o céu, e eu quero falar por que o céu é glorioso. Por que o céu é glorioso? E eu quero iniciar lendo os primeiros versículos do capítulo 21, é quase uma descrição. João escrevendo, ele diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada para uma noiva adornada para o seu marido. Primeira coisa, o céu é um lugar. Diga: o céu é um lugar. O céu é um lugar. O céu não é simplesmente um estado de felicidade que eu tenho aqui. Algumas pessoas dizem assim: o céu é o sentimento que eu tenho. Quando eu estou muito feliz, isso é céu. Não! O céu é um sentimento que eu vou ter na eternidade de felicidade eterna, mas o céu é um lugar. A Bíblia descreve como uma cidade santa, como um lugar feito por Deus. Isso é mostrado lá na Bíblia, no Gênesis. Quando Deus criou o homem, colocou no jardim, lá no jardim perfeito, e um dia nós voltaremos para esse jardim perfeito, que é a cidade santa. Então, eu tenho que ter em mente o seguinte: há um lugar específico, há um lugar criado por Deus, para mim, para minha família, na eternidade. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, irmãos, nós vivemos uma geração, e eu falei aqui domingo na mensagem que eu preguei, que são muitas portas que se abrem cotidianamente de religiões e de princípios e crenças, e vão se criando nos nossos dias várias crenças, e as pessoas vão acreditando em um monte de coisa, e aí a gente vai vendo um monte de gente perdido, quanto ao futuro, quanto à eternidade. Nós abraçamos a palavra de Deus como verdade, eu abraço como verdade, eu acredito no que a palavra de Deus diz, e quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que há garantias de coisas que já aconteceram, que estão acontecendo, que vai acontecer. Então o céu não é uma utopia, o céu é um lugar reservado para mim e para você. Tem muita gente que não sabe o que é isso, porque não conhece a palavra, é levado por ventos de doutrinas. Quantas pessoas que se apegam ao conceito de que quando a pessoa morre, ela fica vagando por aí. Quantas pessoas se apegam ao conceito de que morreu, vai ter que reencarnar, morreu, reencarna, morre, vai, até chegar no estágio de perfeição. Quantas pessoas acham que a sepultura é o final, acham que é fogo fato,
chegou ali, destruiu, acabou. Mas a palavra de Deus me diz que não é isso, a Bíblia não tem isso, não há isso nas Escrituras, mas a Bíblia me diz que há um lugar reservado para mim e para você, e um dia nós ouviremos do Senhor: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado. Eu posso crer nisso porque um dia um homem chegou para Jesus nos últimos momentos de vida, pediu perdão pelos seus pecados, e Jesus nos disse qual era a direção e nos disse qual era o nosso futuro. Isso está escrito em Lucas capítulo 23, versículo 43, quando o ladrão da cruz pede perdão, Jesus vai e diz: eu lhes garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus não disse tem que reencarnar, Jesus não disse tem que ir para o purgatório, Jesus não disse vai para a sepultura primeiro, não, Jesus disse hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, abriremos lá na eternidade, no paraíso. Então, o céu é um lugar, mas ele não é apenas um lugar, mas ele é um lugar de descanso. Diga: o céu é um lugar e lugar de descanso. Eu já falei aqui, é claro, que eu creio, porque a Bíblia me dá base para acreditar nisso, que lá no céu nós vamos trabalhar. Alguém disse assim: ai meu Deus do céu, eu pensei que eu ia me livrar do trabalho, pastor. Não, no céu um dia nós vamos estar lá e nós vamos trabalhar. Mas o céu é um lugar de descanso quanto às nossas fadigas. Porque, irmãos, nós vivemos aqui cansados, enfadigados, fisicamente, emocionalmente, moralmente, espiritualmente. Mas nós um dia estaremos na presença de Deus e essas fadigas vão passar. Nós teremos prazer em estar lá, e o que nós vamos fazer para servir a Deus vai nos dar prazer, mas ao chegarmos lá, nós teremos descanso eterno. Aleluia. Olha o que diz Apocalipse 14, 13. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Aleluia. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras o seguirão. Um dia nós estaremos na presença do Senhor e as fadigas todas elas passarão. Por quê? Porque nós estaremos na presença dele. O céu é um paraíso, irmãos. O céu é um paraíso. Essa é a ideia, foi o que eu falei lá no Jardim do Éden. Começou lá, é um paraíso. É um lugar onde vai ser restaurado, onde tudo vai ser reconstruído. Diz a Bíblia que lá vai ter um rio, o rio da vida vai passar no meio desse jardim. A Bíblia diz que as ruas são de ouro. Aquela canção tão linda que a gente canta aqui, vai cantar essa música depois, né? É lindo. Ali retrata muito bem o que é o céu. As ruas são de ouro, os muros são de jaspe, as portas são de pérolas. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus vai estar lá no centro, ele será a nossa lâmpada. Pastor, vai ter templo? Não, o cosmos será o templo, porque nós estaremos lá diante de Deus, adorando a Ele, louvando a Ele. Ele é o nosso Deus e nós estaremos lá para sempre, para todo sempre, adorando a Ele. A igreja tem esse privilégio. O céu é paraíso, sabe por quê? Porque é a casa do Pai. Quem gosta da casa do Pai? Você casa, muda. Aí quando você volta na casa do Pai, tem sempre alimento, tem sempre alegria, não é assim? Jesus disse lá em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim, na casa de meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, para que onde eu estejais vós também, e eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, o céu é a casa do Pai. Quando eu olho para o céu, eu lembro da casa do meu pai, da casa da minha mãe, casa de vô, casa de vó, lugar gostoso de ir, de ser acolhido. Para aqueles que temem ao Senhor, aqueles que já confessaram Jesus como o Senhor e Salvador, é assim, irmãos. Então, o céu é este lugar e nós estaremos lá. Nós estaremos lá, assentados, ouvindo o entoar das canções. O coro celestial vai ser de anjos, de querubins. A Bíblia fala sobre animais que louvam e adoram a Deus todos os dias. Santo, santo, santo é o teu nome. Ao que está sentado no trono, nós vamos ouvir essas canções. Amém? O céu é um lugar para mim, um lugar para minha casa, um lugar para minha família, um lugar de descanso, é o paraíso, é o lugar para onde nós vamos. Agora, o céu será glorioso por aquilo e por aqueles que não estarão lá. Vamos ler isso aqui? Diga: o céu será glorioso
por aquilo e por aqueles que não estarão lá. Por que o céu vai ser glorioso? Por aquilo e por aqueles que não estarão lá. Olha o versículo 4 do capítulo 21. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Primeira coisa aqui, lá não vai haver dor. Diga, não vai haver dor. Irmãos, no céu não vai ter dor. Quem aqui já sentiu dor? Não precisa nem levantar a mão. Todo mundo já sentiu dor, todos nós sentimos dor. Todos nós sofremos, irmãos. Dores físicas, dores morais, emocionais, todo tipo de dor. Só que a Bíblia está dizendo aqui que lá não vai ter sofrimento, lá não haverá mais doença, lá não haverá mais defeitos físicos, não haverá mais dor, dor de luto, dor de perda, dor física. Não vai haver. Lá não tem enfermidade, lá não vai ter zika, chikungunya, não vai ter coronavírus, lá não vai ter essas coisas, lá não tem, porque não haverá dor. Lá não vai precisar de analgésico, de antitérmico, de antibiótico e nem de morfina, porque não vai ter dor. Nós estaremos lá pleno com os nossos corpos transformados. Lá é glorioso porque não existe essas coisas lá. O céu é glorioso, sabe por quê? Porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá choro. Irmãos, nós nascemos chorando, vivemos chorando, e muitos de nós vai para a sepultura chorando. Mas Jesus aqui está nos dizendo que não vai haver choro. Choramos muito pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados, pelos nossos familiares, pelas perdas que nós temos, por irmãos, por amigos. Choramos o tempo inteiro, mas Deus nos garante, não vai haver choro, porque Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Terceiro, não haverá mais morte. Irmão, a morte não terá mais poder. Aliás, a Bíblia diz que ela será lançada no fogo do inferno e não vai mais sair de lá. Lá no céu não vai ter cortejo fúnebre, não tem OSAF, PIAF, Pax, não tem nada disso. Você não precisa lá no céu fazer plano funerário. Por quê? Porque a morte já foi vencida. Nós viveremos eternamente, nós viveremos para sempre. Então a morte não vai ter mais poder. Lá no céu não haverá mais separação. Em quarto lugar, não haverá mais separação. Olha esse versículo. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Uma vez eu conversava com alguém disse assim, mas pastor, o mar não vai existir, um lugar tão lindo. Aí eu disse assim, a gente tem que analisar o seguinte, quando João diz isso, o mar já não existe, para ele o mar era o que faria separação. No momento da vida dele, quando ele escreve isso aí, faz separação do mundo, das pessoas, da igreja, dos irmãos. João estava isolado numa ilha, na ilha de Patmos, ele não via ninguém, não conversava com ninguém, estava isolado, como um preso, um exilado lá em uma ilha, só ele e mais ninguém. E aí o mar era o que impedia ele de chegar às pessoas, de evangelizar, de falar do amor de Cristo, de abraçar os seus amigos, de abraçar os seus irmãos. E aí ele diz assim, o novo céu e a nova terra, eu vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia, ou seja, não vai haver separação, lá nós estaremos unidos. Aí você pode me perguntar, pastor, quem é que vai para o céu? São os presbiterianos, são os batistas, são os assembleianos? Não vai ninguém desse grupo, não vai ninguém, pastor, o que é que eu estou fazendo aqui? Vai para o céu aquele que confessar Jesus como Senhor e como Salvador. Lá não vai ter placa denominacional, não é a placa, não é o nome da igreja, mas é o fato de confessarmos Jesus como Senhor, como Salvador das nossas vidas, e lá nós estaremos lá todos como uma só família, aleluia, uma só família, não haverá separação, distinção de pessoas, não vai haver preconceito, nós estaremos vivendo na presença de Deus, irmãos. O céu é céu, meus irmãos, porque está escrito que nada contaminado vai entrar lá. Nada contaminado. Apocalipse 21, 27. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O céu é céu porque lá não vai haver pecado, não tem nada contaminado. Por isso, nós precisamos nos preparar aqui, estarmos aptos e preparados para sermos resgatados pelo Senhor, para morar num lugar chamado céu. O céu é um lugar preparado para gente preparada.
Por isso que eu falei domingo, tem um monte de gente que vem para a igreja, não se conserta diante de Deus, não abraça a palavra de Deus como verdade, quer viver aqui e viver lá fora, como se tivesse um lugar reservado, porque está aqui dentro. Não, no céu não vai entrar pecado, no céu não vai entrar nada contaminado, por isso a gente precisa nos purificar hoje. Eu e você precisamos nos purificar diante de Cristo Jesus, ter as nossas vestes lavadas em Cristo Jesus, e Ele, através do seu sangue, pode fazer isso, porque através do sangue dele, Ele já nos purificou e lavou os nossos pecados. Não vai entrar nada contaminado. O céu é céu porque está escrito que aqueles que negam o evangelho não vão entrar lá. Olha o versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Prática do pecado. É claro que a pessoa que vive nessa prática aqui não quer comunhão com Deus. A pessoa que quer viver uma vida desregrada lá fora, vivendo inserido nesse contexto aqui, é claro que essa pessoa não pensa no céu. Ela já escolheu, já fez a sua escolha. Então lá no céu não vai haver nada disso aqui. É um ensaio. E se é um ensaio, eu tenho que me preparar aqui. Eu tenho que viver uma vida de santidade, me distanciando dessas coisas, me preparando dia a dia, crescendo dia a dia, santificando dia a dia, me livrando disso aqui, pedindo perdão pelos meus pecados. Amém? Mas o céu será glorioso por aqueles que estarão lá. O céu será glorioso por aqueles que estarão lá. Sabe por que o céu é glorioso? Porque nós um dia estaremos na presença do Senhor. Nós estaremos na presença do Senhor com os nossos corpos transformados. Olha o versículo 2 do capítulo 21. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. A igreja é comparada como uma noiva, adornada. Tem um versículo que diz assim, ataviada de branco, preparada por Ele, pelo noivo. Jesus tem nos preparado uma igreja para subir, para reinar, para viver com Ele, sendo a noiva, sendo Ele o noivo, e nós estarmos juntos lá diante dEle, nas bodas do Cordeiro. Será uma festa definitiva, uma festa que não terá fim. Estaremos na presença. Aliás, João tentou explicar isso, e ele falou justamente isso, sobre as bodas do Cordeiro. Nós estaremos no céu, e lá nós teremos uma festa que nunca vai acabar, as bodas, onde nós seremos servidos com o melhor que existe, com algo que ninguém viu. Então, nós estaremos lá, porque seremos transformados, e lá será céu, porque eu terei o meu corpo transformado, porque é impossível o corpo que nós temos, com a mente que nós temos, entrarmos no céu. Por isso teremos os nossos corpos transformados, e lá será um lugar glorioso. E o terceiro, o céu será glorioso pelo preço pago, pela oferta gratuita. Apocalipse 21, versículos 6 e 7. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, darei de beber gratuitamente, diga gratuitamente, da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Tudo será de graça, irmãos. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Não vai haver necessidade de se pagar nada, porque quando eu confesso Jesus como Senhor e como Salvador da minha vida, o meu nome é escrito no livro da vida. Eu não tenho que pagar nada, não há preço. Aliás, seria impossível o homem pagar alguma coisa. Comprar um bilhete para entrar no céu, seria impossível. Não tem como pagar. Já foi pago lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Nós recebemos de forma gratuita. Recebemos os céus de forma gratuita. Agora, podemos receber, aceitar ou não. Com as nossas atitudes, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço. Isso vai denotar, vai mostrar quem recebeu do Senhor e quem não recebeu do Senhor. Amém? E por último, o céu será glorioso pela íntima e completa comunhão com Deus. Aleluia. Diga, o céu será glorioso pela minha comunhão com o meu Deus. Irmãos, Deus é uma fonte inesgotável. Nós teremos íntima comunhão com Deus. Vamos viver lá bilhões e bilhões de anos e não vamos secar essa fonte, porque Ele é inesgotável. Apocalipse 21, versículo 3 diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Ele será os seus povos, eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e Ele será o seu Deus. Sabe por que o céu é céu?
O céu é céu não é porque lá tem ouro, aqui na terra também tem. O céu é céu não é porque tem pedras preciosas, jaspe, tantas outras que tem lá, pérolas, não, aqui também tem. O céu é céu não é porque Jesus está lá, porque Jesus também está aqui, amém? Jesus está comigo, Jesus está com você, Jesus está aqui nesse lugar. Mas o céu é céu porque nós estaremos na presença de Deus lá, adorando a Ele lá, e Ele estará conosco em comunhão, Ele estará comigo e com você, e nós o veremos face a face. O céu é céu porque Deus vai estar lá, eu vou estar lá, você vai estar lá, e nós estaremos adorando a Ele dia e noite, aleluia, e a presença dEle vai saciar a nossa sede, o nosso desejo, vai saciar as nossas carências, irmãos. O céu é céu porque Deus vai estar lá e nós estaremos na sua presença. E tudo que Ele preparou vai estar às nossas disposições, vai estar à minha disposição e à sua. Amém, irmãos? Lá nós teremos um corpo transformado, um corpo incorruptível, um corpo celestial, semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Isso nos dá a garantia. Isso nos dá a garantia. E eu pergunto para você, você está preparado? Se você se encontrasse com Jesus hoje, Ele levaria você, Ele resgataria você, Ele diria, eu estou aqui vindo para buscar você. E essa mensagem não é para você parar e dizer assim, eu vou abandonar tudo, porque tem um céu para mim. O apóstolo Paulo teve que repreender a igreja dos Tessalonicenses, porque eles não queriam mais trabalhar, eles não queriam fazer mais nada na expectativa de que Jesus ia voltar. Veja, 2000 anos atrás eles já estavam esperando a volta de Jesus. E tem algumas pessoas que dizem assim, não quero mais nada desse mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, as pessoas que mais amaram o mundo, foi as pessoas que mais trabalharam na terra. As pessoas que mais amaram a Deus, foi as pessoas que mais serviram a Deus aqui na terra. Porque enquanto, irmãos, estivermos aqui, o nosso chamado é de servir e adorar a Ele, amém? E eu me preparo diante de Deus, servindo a Deus aqui, com os meus irmãos, com as pessoas lá fora que precisam ouvir uma palavra. Isso é preparar, isso é estar preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Outras pessoas dizem assim, é uma prepotência dizer que você está salvo, dizer que você tem garantia no céu. Eu não acho prepotência, eu acho que dizer que estamos salvos e que temos um lugar reservado para nós é confiança, é certeza e confiança em um Deus que não há variação, não há oscilação em Deus, mas há certeza e convicção. Eu conversava com alguém e a pessoa dizia assim, eu não sei, pastor, se eu vou para o céu ou para o inferno. Eu disse, então você não está vivendo um cristianismo autêntico e verdadeiro, então você não está confiando nas palavras do Senhor Jesus Cristo, porque quando nós confiamos em Cristo Jesus, não resta dúvida de que nós iremos para o céu. Aliás, João fala isso, lá em João capítulo 5, versículo 13 e 14, ouça esse versículo, ouça esse texto, se você tem alguma dúvida, ou se alguém perguntar a você, por que você tem tanta certeza, ouça João capítulo 5, versículo 13 e 14, acho que esse texto não tem aí não, diz assim, escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Quem crê aqui em Jesus? Diga amém. Eu escrevo essas coisas para vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que tenham a vida eterna. Vocês têm a vida eterna. Diga, eu tenho a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Essa é a confiança que temos. Então, se eu me aproximo de Deus, se eu confesso Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida, não é prepotência, não é arrogância, mas é confiança de que eu tenho um lugar reservado nos céus. Eu tenho um lugar reservado nos céus. Eu tenho. Diga, eu tenho. Diga, Deus. Diga, eu confio. Diga, e eu acredito que tu tens para mim um lugar reservado na eternidade, ao teu lado. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Fique de pé. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. É só mais um pouquinho, irmãos. É só mais um pouquinho de tempo. E estaremos com Ele na glória. Estaremos com Ele na presença dEle. Para aqueles que não confiam, para aqueles que não acreditam, a Bíblia diz que há um lugar onde há choro, onde há pranto
e onde há ranger de dentes, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. Mas para aqueles que confiam em Deus, há um lugar reservado, há uma cidade santa, há uma nova Jerusalém. Há uma nova Jerusalém. E um dia nós seremos resgatados, nós nos encontraremos com o Senhor nas alturas, nós adentraremos as mansões celestiais e ouviremos do Senhor: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. E eu creio, irmãos, eu creio que eu estarei na presença do meu Deus, com a minha família, com os meus irmãos, com a igreja que Deus colocou aqui. Eu estou aqui, irmãos, como pastor nessa igreja, para um dia nos encontrarmos lá nos céus, porque eu sei que é a promessa de Deus, um dia todos nós nos encontrarmos lá. Amém? Ainda que seja de forma individual a salvação, mas eu creio que juntos estaremos na presença do Senhor. Coloca a mão sobre o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, como é maravilhoso, Deus, saber que existe um céu, saber que existe um lugar preparado, Senhor, para pessoas preparadas. Por isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus, nos capacite, Senhor, a estarmos aptos e preparados para o encontro contigo, para nos encontrarmos com o Senhor. E eu creio, Deus, que um dia todos nós estaremos diante do Senhor nas bodas do Cordeiro, celebrando a vitória definitiva da igreja, diante do Senhor, louvando e adorando o teu nome. E se há entre nós pessoas que duvidam, Senhor, que não têm convicção da sua salvação, de que os seus nomes estão escritos no livro da vida, que agora através do Espírito Santo o Senhor convence o homem, a mulher, do pecado, da justiça e do juízo, e que confesse a Ti como Senhor e como Salvador. Assim cremos, porque estamos Te pedindo em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Aleluia! Glória a Deus! O céu é o nosso lugar, é para lá que nós estamos indo.